Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao início da lição 5. A lição 4 nós concluímos com o estudo do Império Romano perseguindo os cristãos. Teve um período que a perseguição diminuiu um pouco, principalmente nos dias do filho do imperador Marco Aurélio, que era Cômodo, né? Um homem que aparece até naquela obra de ficção do filme chamado Gladiador. E uma parte desse filme Gladiador é verdade, diz que Cômodo ele abandonou as guerras que o seu pai estava envolvido, veio para Roma e ele se divertia, né, nas lutas de gladiadores. Então a perseguição diminuiu, a perseguição não foi muito grande. Ao pai dele, que estava envolvido em guerras, normalmente o imperador que estava envolvido em guerras, ele perseguia mais os cristãos. Por quê? Porque na guerra ele tinha que fazer sacrifício aos deuses. E quando ele ia fazer sacrifício aos deuses, aqueles mesmos sacerdotes lá de Domiciano, né, os sacerdotes pagãos, eles sempre falavam que o imperador tinha que se comprometer a defender os deuses do ataque dos cristãos, que diziam que os cristãos não existiam. E com Marco Aurélio tinha sido assim também, né? Não foi diferente. E, em meio às batalhas, principalmente na Germânia, né? Na atual Alemanha, diz a história que ele fazia sacrifício, fez sacrifícios, e teria até acontecido uma coincidência que afugentou os alemães, porque em meio ao sacrifício houve um grande relâmpago. E como os alemães, que eram bárbaros, né, ou germânicos, e como eles adoravam a Thor, e eles acreditavam que o trovão era Thor falando, então diz que eles fugiram. Então ele era assim, né? Ele fazia sacrifício aos deuses e perseguia mais os cristãos. Já no dia do filho dele, Cômodo, a perseguição diminuiu muito, né? Mas também tem uma outra questão muito importante antes de nós entrarmos na história de Sétimo Severo. Esse período que nós vamos iniciar o estudo agora, esse período pós-Marco Aurélio, o Império Romano vai começar a declinar. Diz a história que nunca mais haverá um imperador como Marco Aurélio no Império Romano, né? Um historiador romano chamado Cássio Dio, ele diz que até Marco Aurélio o Império Romano poderia ser comparado ao ouro, à prata, e já depois de Marco Aurélio ele poderá ser comparado ao ferro e à ferrugem, porque o Império Romano vai enfraquecer. E tudo isso acontece por quê? Porque os bárbaros que estão lutando contra o Império Romano, eles foram aprendendo a arte da guerra. Lembre-se, nesse período aqui nós estamos próximo do ano 200 da era cristã. Eram cerca de 250 anos de domínio. Então, muitos bárbaros que estavam lutando, eles aprenderam a arte da guerra. 250 anos atrás, eles não entendiam nada de arte da guerra. Eles lutavam só na disposição, eles não tinham preparo, não tinha nenhuma estratégia de guerra. E já agora, 250 anos depois, eles foram aprendendo com os romanos, até por conta dos bárbaros que os romanos levavam lá para a Itália e treinavam eles para lutar como gladiadores. Esses homens acabavam, às vezes, fugindo e ensinando os bárbaros a lutar. Então, o poder dos bárbaros cresce, a capacidade de lutar cresce, e isso vai enfraquecendo os romanos. Muitas batalhas serão perdidas nesse período pelo Império Romano para os bárbaros. E é assim que nós vamos entrar na história do imperador Severo, chamado Sétimo Severo. O comentário diz: governou o Império Romano do ano 194 a 210 da era cristã. Severo viveu a experiência de cura após ser ungido com óleo por um escravo cristão. Severo simpatizou com os cristãos
tendo muitos deles em cargo de confiança no império. Inclusive contratou um cristão para educar seu filho. Então veja, diferente de imperadores anteriores, esse imperador Sétimo Severo, ele simpatizou com os cristãos. E como ele teve uma experiência pessoal de cura, ele simpatizou ainda mais. E vamos considerar, você ter um cristão servindo na corte, servindo no império, ou você ter um pagão, todos viam, como qualquer um pode ver hoje, que um verdadeiro cristão, ele vai sempre trazer bênção para a empresa, ele vai trazer paz, ele traz confiança, ok? Então, assim, o imperador, ele confiava nos cristãos bem mais do que os imperadores anteriores. Mas acontecerá algo que vai fazer uma mudança nesse imperador. O comentário diz: no ano 201, sétimo ano do seu reinado, o exército romano estava envolvido em muitas batalhas. E o problema das guerras era sempre um problema, porque os romanos acreditavam que eles venciam a guerra por influência dos deuses, em especial por influência de Júpiter, que era a maior divindade do panteão romano, né? Lembrando também que eu já comentei com vocês que Júpiter, ele não é ninguém mais, ninguém menos do que Nimrod. Assim, o historiador judeu Flávio Joséfo, ele relata, citando historiadores romanos, né, que dizem que os sacerdotes que escaparam da Torre de Babel, eles que saíram lá da terra de Sinar, ou terra da Suméria, e eles é que vão iniciar essa religião dos romanos, a religião do culto a Júpiter. Então, na crença deles, era Júpiter que dava a vitória aos romanos. E nas batalhas eles tinham que, então, renovar a sua fé em Júpiter, né? Fé num Deus que não existe, mas era o que eles acreditavam. E se eles perdiam as batalhas, eles acreditavam que Júpiter tinha abandonado eles. Quer dizer, esse pensamento, essa ideia religiosa dos romanos e dos povos pagãos, né? Os bárbaros também acreditavam a mesma coisa. Eles acreditavam que os deuses, Odin, que era o maior do culto dos bárbaros, Thor, eles acreditavam que esses deuses determinavam a vitória. Todos eles acreditavam na predestinação, acreditavam no destino, porque essa era uma doutrina antiga, que também tudo indica nasceu em Babel. A princípio eles falavam que as estrelas determinavam o futuro dos homens, como tem alguns pagãos que acreditam até hoje, né? Existem aí os horóscopos, e eles acreditam, de acordo com a posição dos planetas, com a posição das estrelas, você não deve sair de casa, ou então você sai que você vai conseguir um emprego. Eles acreditam que as estrelas determinam, as estrelas predestinam o destino das pessoas. Isso é um paganismo antigo. Isso vai ser inserido na Igreja Católica no ano 410 da era cristã, e depois as igrejas protestantes elas seguem essa doutrina. É uma doutrina absurda, é uma loucura, mas eles estão acreditando que os deuses continuam predestinando. No caso, eles dizem que Deus acreditam que Deus predestina eles a tudo, mas essa é uma doutrina pagã. Os cristãos têm que ficar longe dessa doutrina. Bom, então, ele também envolvido em batalhas, o comentário diz, né? Normalmente ocorria sacrifício de animais e comprometimento de todos para conquistar a vitória. Os romanos acreditavam na doutrina do determinismo dos deuses, ou seja, os deuses predestinam a vitória ou a derrota. Quando o imperador se comprometia com Júpiter, ele tinha que perseguir os cristãos, pois os cristãos afirmavam que Júpiter não existia. E lembre-se também, os templos pagãos foram esvaziando, porque conforme o cristianismo crescia, os templos pagãos diminuíam. Então, um período sem perseguição ou com a perseguição reduzida
como ocorreu entre Marco Aurélio e Severo, num período assim de 1 a 2 décadas, o cristianismo crescia muito, porque a diferença com o paganismo era muito grande, né? Era muito grande. Então esse crescimento causava ira nos sacerdotes dos deuses pagãos. O comentário prossegue. Após as vitórias nas batalhas do Oriente, parece que a sua fé em Júpiter aumentou. E assim ele iniciou uma perseguição aos cristãos. Ou seja, o homem está envolvido em uma guerra, rapidamente surgia um ódio aos cristãos. Como que os cristãos podem dizer que esse Deus Júpiter não existe? Olha, ele acabou de nos dar a vitória na batalha. E assim a perseguição aumentava, né? Ainda no ano 201, Severo aprovou uma lei proibindo cristãos e judeus de serem súditos do império. Olha, até esse ano 201, ou seja, por cerca de 7 anos, ele foi simpático aos cristãos, né? E tinha cristãos como pessoas de confiança. Mas aí ele já colocou uma lei proibindo os cristãos de serem súditos do império. Eles só poderiam participar, né, vamos dizer, do império de funções inferiores. Muitos romanos extorquiam dinheiro de cristãos sob ameaça de denúncia, porque normalmente essas denúncias resultavam em quê? Resultava no cristão perder os seus bens e poderia resultar até em morte, tortura, às vezes levar o cristão para trabalhar no templo do demônio. Falo que é assim que o apóstolo Paulo chama Júpiter. Então os cristãos, infelizmente, acabavam, diz a história, que eles eram extorquidos. E diz a história também que alguns irmãos falharam, falando com soldados, porque vai chegar um período que vai ser dado um documento ao cristão para comprovar que ele adorou os deuses. E os cristãos, então, compravam soldados para dizer, fazer um documento, sem ele ter adorado os deuses. A perseguição ocorreu principalmente em Roma, mas atingiu também o Egito e a África. Essas perseguições que nós estamos vendo agora, normalmente elas ocorrem em Roma. E em Roma se destacam, infelizmente, os pastores e bispos e presbíteros, né, ministros, que infelizmente na hora da perseguição, na hora da tortura, eles acabavam cedendo. E ceder pela pressão do imperador significava ele ir trabalhar no culto do demônio e fazer isso. Vai ter perseguições que vão durar 10 anos, então fazer isso por 10 anos. Ele trabalhava na sua igreja e também trabalhava no culto de Júpiter. Era uma situação muito complicada, porque nós sabemos que o culto de Júpiter, ele envolvia possessão demoníaca. É impossível que esse bispo, esse pastor, tivesse uma vida normal após ele participar de um culto daquele. Mas eles tinham que fazer isso para não morrer, né? Bom, eu coloquei a citação aí também de um historiador, Quitados, que ele fala como os cristãos sofriam nesse período. Ele diz que quantos dos nossos, não somente a mão, mas todo o corpo queimado até as cinzas, quando estava em seu poder golpeá-lo. Então, diz que alguns cristãos eles queimavam uma parte do corpo, por exemplo, queimavam a mão, outros ele queimava o corpo todo dessa pessoa se ela não adorasse aos deuses pagãos. Então, era realmente uma situação de grande sofrimento, né?